Quando Deus toca seus pensamentos, Ele não começa mudando sua vida. Ele começa mudando 3 coisas internas. A primeira costuma assustar. Há 3 mudanças profundas que acontecem quando Deus começa a purificar sua mente. E se você está vivendo isso agora, prepare-se, porque sua vida nunca mais será a mesma. Há algo profundamente libertador quando o Senhor decide operar uma transformação genuína em nossa mente. Não estou falando de uma mudança superficial, daquelas que duram alguns dias e depois desaparecem. Estou falando de uma revolução interior, de uma obra divina que mexe nas raízes do nosso ser e começa a renovar aquilo que há de mais íntimo em nós, nossos pensamentos. Charles Spurgeon, aquele pregador que comovia multidões com a simplicidade e profundidade da palavra, costumava dizer que a mente é o campo de batalha onde se decide o destino da alma. E ele tinha razão. Nossos pensamentos são como sementes. Plantamos preocupação, colhemos ansiedade. Plantamos amargura, colhemos ressentimento. Mas quando Deus começa a limpar esse jardim interior, quando Ele resolve fazer uma faxina profunda em nossa mente, as transformações que acontecem são inegáveis. Hoje quero compartilhar com você 3 mudanças poderosas que ocorrem primeiro quando o Senhor inicia esse processo de purificação mental. São sinais claros, manifestações visíveis de que Deus está trabalhando em você de um jeito que talvez você nem perceba completamente ainda. E se você identificar essas mudanças em sua vida, saiba que o Espírito Santo está em ação. A primeira coisa que muda é a sua percepção sobre si mesmo. Quando Deus começa a limpar seus pensamentos, você para de se enxergar apenas pelos seus erros. Sabe aquela voz interior que vive te condenando, que traz à memória cada falha, cada tropeço, cada palavra mal colocada? Ela começa a perder força. Não é que você deixa de reconhecer suas imperfeições, mas algo muda. Você começa a se ver como Deus te vê. Alguém em processo, alguém amado, alguém que está sendo moldado. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade, que antes era apenas uma frase bonita, começa a descer do intelecto para o coração. Você percebe que Deus não está te julgando o tempo todo. Ele está te transformando. E isso muda completamente a maneira como você encara suas limitações. Spurgeon nos ensinou que a verdadeira fé começa quando reconhecemos nossa pequenez diante da grandeza de Deus, mas nunca de uma forma que nos esmague ou nos paralise. Pelo contrário, é justamente nesse reconhecimento humilde que encontramos a força para seguir em frente, porque sabemos que não dependemos de nossa própria capacidade, mas da graça que nos sustenta. Você começa a pensar menos nas suas fraquezas e mais na força de Cristo em você. Os pensamentos autodestrutivos, aqueles que te diziam que você nunca seria capaz, que nunca mudaria, que estava condenado a repetir os mesmos erros, esses pensamentos começam a ser substituídos por uma convicção suave, mas firme. Deus não desistiu de mim. E essa mudança de percepção sobre si mesmo não é superficial. Ela atinge a raiz da sua identidade. Você deixa de construir sua autoimagem com base no que as pessoas dizem, no que você conquistou ou deixou de conquistar, e passa a entender que seu valor está fundamentado em algo muito mais sólido, no amor incondicional de Deus por você. A segunda transformação que acontece quando Deus limpa seus pensamentos é na forma como você enxerga os outros. É impressionante como nossa mente pode ser um verdadeiro depósito de julgamentos, críticas, comparações e ressentimentos. Guardamos mágoas, alimentamos ofensas, criamos narrativas inteiras sobre as intenções das pessoas e muitas vezes nem percebemos o quanto isso contamina nossa alma. Mas quando o Senhor começa a purificar nossa mente, algo notável acontece. Você perde o interesse em julgar, aquela necessidade de criticar, de apontar erros, de se comparar com os outros, ela simplesmente desaparece. Você olha para as pessoas com mais compaixão, com mais paciência, consegue enxergar além das aparências e reconhecer que cada um está lutando suas próprias batalhas. Em Mateus 7, versos 1 e 2, Jesus nos alerta: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados,
e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quando Deus trabalha em nossa mente, esse ensinamento deixa de ser apenas uma regra moral e se torna uma realidade vivida. Você não consegue mais olhar para alguém com desdém, porque reconhece em cada pessoa a imagem e semelhança do Criador. Os relacionamentos começam a melhorar naturalmente. Você se torna menos reativo, menos defensivo, menos ofendido. As palavras dos outros não te ferem como antes, porque você não está mais buscando validação humana. Você encontrou sua segurança em Deus e isso te liberta do peso de tentar agradar a todos ou de se defender de todas as críticas. E tem mais. Quando seus pensamentos são purificados, você passa a desejar genuinamente o bem das pessoas. Não é fingimento, não é esforço, é algo que brota naturalmente. Você se alegra com as vitórias alheias, intercede por aqueles que te machucaram e encontra paz, mesmo quando não recebe o reconhecimento que acha que merece. Isso é obra de Deus, meu irmão, minha irmã. Isso não vem de nós. A terceira mudança fundamental que acontece é a maneira como você lida com as circunstâncias da vida. Antes, diante de uma dificuldade, a mente disparava em pensamentos de desespero, medo, revolta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu isso? Eu não mereço passar por isso. Esses pensamentos te consumiam, te roubavam o sono, te deixavam ansioso e amargurado. Mas quando Deus limpa seus pensamentos, você desenvolve algo precioso, uma mentalidade de fé. Não significa que os problemas desaparecem ou que você não sente mais nada diante das adversidades. Significa que sua primeira reação muda. Em vez de entrar em pânico, você respira fundo e busca a presença de Deus. Em vez de se revoltar, você pergunta: Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Filipenses 4, versos 6 e 7 nos orientam. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Você começa a confiar mais e se preocupar menos. Seus pensamentos deixam de ficar presos no passado, naquilo que poderia ter sido diferente, ou no futuro, naquilo que pode dar errado. Você aprende a viver o presente, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. E isso não é ingenuidade, é maturidade espiritual. As tempestades da vida continuam vindo, mas você não é mais sacudido por elas como antes. Há uma firmeza interior, uma âncora que te segura. Você descobre que pode ter paz mesmo quando tudo ao redor está em caos, porque sua paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença constante de Deus em sua vida. Se você tem sentido essas 3 mudanças acontecendo em você, se tem percebido que sua mente está mais leve, seus pensamentos mais puros, sua fé mais firme, celebre isso. Deus está trabalhando em você. Ele está cumprindo a promessa de Ezequiel 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus e permitir que Ele continue essa obra transformadora em sua vida, temos um presente especial para você. Preparamos um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Um guia prático e espiritual que vai te acompanhar nessa jornada de renovação interior. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Pegue o seu e permita que Deus continue escrevendo uma nova história em você. E se este vídeo tem abençoado sua vida, se inscreva no canal para receber mais mensagens como essa. Sua inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Agora vamos continuar, porque ainda há muito mais para compartilhar com você. Essas 3 mudanças que acabamos de ver são apenas o começo de algo muito maior que Deus quer fazer em você. Mas precisamos entender que esse processo de limpeza mental não acontece de uma hora para outra. Não é como apertar um botão e tudo se resolve instantaneamente. É um caminhar diário, uma rendição constante,
um deixar-se moldar pelas mãos do oleiro. E aqui está algo importante que muitos não compreendem. Deus não limpa nossos pensamentos para nos tornar pessoas perfeitas, que nunca mais terão uma ideia ruim ou um momento de fraqueza. Não é sobre perfeição, é sobre transformação progressiva. É sobre aprender a discernir, a filtrar, a escolher em que vamos meditar e em que não vamos mais desperdiçar nossa energia mental. A mente humana é um território vasto e complexo. Todo dia somos bombardeados por milhares de pensamentos. Alguns vêm de nossas próprias experiências, outros são influenciados pelo que vemos e ouvimos, e há também aqueles que vêm do inimigo, plantados sutilmente para nos desviar do caminho. Por isso a palavra nos ensina em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que frase poderosa! Isso significa que não podemos simplesmente deixar nossa mente vagar por onde quiser. Precisamos exercer domínio próprio. Precisamos trazer nossos pensamentos para debaixo da autoridade da palavra de Deus. E quando fazemos isso consistentemente, algo surpreendente acontece. Começamos a pensar de forma diferente, a ver o mundo com outros olhos, a reagir às situações com a sabedoria que vem do alto. Você percebe que está mudando quando aquilo que antes te irritava profundamente já não tem mais o mesmo efeito sobre você. Aquela pessoa que costumava te tirar do sério com suas palavras ou atitudes, de repente, você consegue responder com mansidão. Aquela situação que te deixava ansioso por dias, agora você consegue entregar nas mãos de Deus com mais facilidade. Isso não é porque você ficou mais forte, é porque Deus está te fortalecendo por dentro. E tem algo mais que acontece nesse processo. Você começa a identificar mais rapidamente quando um pensamento não vem de Deus. Antes você aceitava tudo que passava pela sua mente como verdade. Se pensava que era incapaz, acreditava. Se pensava que ninguém te amava, acreditava. Se pensava que Deus estava distante, acreditava. Mas agora há um filtro. Há um discernimento operando em você. Você aprende a questionar seus próprios pensamentos. Será que isso é verdade? Será que Deus realmente pensa assim sobre mim? Será que essa preocupação tem fundamento ou é apenas minha imaginação criando cenários que nunca vão acontecer? E nesse questionamento saudável, você descobre que muitos dos seus sofrimentos eram auto-infligidos, criados por uma mente que não estava renovada. Romanos 12, verso 2 nos instrui: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação do entendimento não é opcional para quem deseja viver plenamente em Cristo. É essencial. É o caminho para experimentar a vontade de Deus de forma prática e real. Quando sua mente está sendo purificada, você também percebe que seus desejos começam a mudar. Aquilo que você almejava antes, que te movia, que te fazia acordar todos os dias, pode já não ter mais a mesma importância. Não é que você perdeu seus sonhos, mas eles foram refinados, ajustados, alinhados com o propósito de Deus para a sua vida. Você deixa de buscar apenas o que te beneficia e passa a perguntar: isso glorifica a Deus? Isso edifica meu próximo? Isso me aproxima ou me afasta do Senhor? E essas perguntas, feitas com sinceridade, começam a guiar suas escolhas de uma maneira que antes você nem imaginava ser possível. Há uma liberdade tremenda em ter uma mente limpa. Liberdade para amar sem medo de ser rejeitado. Liberdade para perdoar sem esperar nada em troca. Liberdade para servir sem buscar reconhecimento. Liberdade para descansar sabendo que Deus está cuidando de tudo. Essa liberdade não vem de circunstâncias favoráveis. Ela vem de uma mente que foi libertada das prisões da ansiedade, do medo, da amargura e da incredulidade. Mas vou ser honesto com você. Esse processo nem sempre é confortável. Há momentos em que Deus vai te mostrar coisas sobre você mesmo que você preferiria não ver. Pensamentos enraizados, crenças distorcidas.
padrões de comportamento que você herdou e nunca questionou. E quando ele traz isso à luz, dói. Dói reconhecer que você tem alimentado pensamentos que não honram a Deus. Dói perceber que você tem julgado pessoas injustamente. Dói admitir que você tem vivido com medo em vez de viver com fé. Mas é justamente nessa dor que a cura acontece. Provérbios 4, verso 23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é apenas o órgão que bate em nosso peito, mas o centro do nosso ser, onde residem nossos pensamentos, emoções e vontades. Guardar o coração é proteger nossa mente daquilo que pode contaminá-la. É vigiar sobre o que permitimos entrar e se estabelecer em nosso interior. Quando você decide cooperar com Deus nessa limpeza, quando você abre mão de defender seus próprios pensamentos e se dispõe a ver as coisas pela perspectiva divina, a transformação se acelera. Você não está mais lutando contra Deus, tentando manter aquele pensamento de vingança, aquele ressentimento justificado, aquela preocupação que parece tão razoável. Você simplesmente entrega tudo e diz: Senhor, eu confio em Ti. Faz em mim o que precisa ser feito. E Deus, que é fiel, continua a obra que começou. Filipenses 1, verso 6 nos assegura: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele não desiste de você. Mesmo quando você tropeça, mesmo quando volta a pensar naquelas coisas antigas, Ele continua trabalhando, continua limpando, continua transformando. O segredo está em permanecer. Permanecer na palavra, permanecer em oração, permanecer na comunhão com o Espírito Santo. É nessa permanência que a mente vai sendo gradualmente renovada, que os pensamentos vão sendo substituídos, que a paz vai tomando o lugar da ansiedade, que a fé vai expulsando o medo. Agora quero falar com você sobre algo que poucos percebem, mas que é absolutamente fundamental nesse processo de limpeza mental: a importância da gratidão. Pode parecer simples demais, mas a gratidão tem um poder transformador sobre nossos pensamentos que vai muito além do que imaginamos. Quando você começa a cultivar um coração grato, algo interessante acontece na sua mente. Os pensamentos negativos perdem espaço. É muito difícil estar verdadeiramente agradecido e ao mesmo tempo estar amargurado. É quase impossível louvar a Deus pelas bênçãos recebidas e simultaneamente viver reclamando de tudo. A gratidão e a murmuração não coexistem pacificamente no mesmo coração. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não apenas nas coisas boas, não apenas quando tudo está correndo conforme o planejado. Em tudo. Isso inclui as dificuldades, as provações, os momentos em que não entendemos o que está acontecendo. E você pode estar se perguntando: como posso agradecer por algo ruim? Não estamos agradecendo pelo mal em si, mas reconhecendo que Deus tem o controle sobre todas as coisas e que Ele pode transformar até mesmo as situações mais difíceis em instrumentos de crescimento e amadurecimento espiritual. Romanos 8, verso 28 nos lembra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando seus pensamentos estão sendo purificados por Deus, você desenvolve essa capacidade de encontrar motivos para agradecer, mesmo em meio às tempestades. Você agradece não porque a situação é boa, mas porque Deus é bom. Você agradece não porque entende tudo, mas porque confia em quem está no controle. Que essa mudança de perspectiva muda completamente a química da sua mente. Pensamentos de gratidão produzem paz. Pensamentos de reclamação produzem ansiedade. É uma lei espiritual que se manifesta até mesmo no nosso corpo físico. Você já reparou como se sente diferente quando passa um tempo agradecendo a Deus em comparação com quando passa o tempo reclamando da vida? A gratidão eleva, a murmuração deprime, a gratidão fortalece, a reclamação enfraquece. Outro aspecto crucial dessa jornada de renovação mental é aprender a lidar com as memórias do passado. Muitas pessoas vivem aprisionadas por lembranças dolorosas.
traumas, decepções, erros cometidos, oportunidades perdidas. E esses fantasmas do passado habitam a mente, roubando a paz, contaminando o presente, impedindo que a pessoa avance. Quando Deus começa a limpar seus pensamentos, Ele não apaga sua memória. As lembranças continuam lá, mas algo muda na forma como você se relaciona com elas. Você deixa de ser prisioneiro do passado e se torna alguém que aprendeu com ele. A dor não desaparece completamente, mas perde o poder de te paralisar. Isaías 43, verso 18 e 19, nos traz uma palavra poderosa. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está sempre fazendo coisas novas em nossa vida. Mas se nossa mente está presa ao que já foi, não conseguimos enxergar nem receber o novo que Ele tem preparado. Você precisa entender que carregar o peso do passado na mente é uma escolha. Não estou dizendo que é fácil soltar, mas é possível. Com a ajuda de Deus, é possível perdoar quem te machucou. É possível perdoar a si mesmo pelos erros cometidos. É possível olhar para trás sem amargura, sem revolta, sem desejo de vingança. E quando isso acontece, uma leveza enorme toma conta da sua alma. Há também aqueles pensamentos obsessivos, aquelas preocupações que ficam dando voltas na cabeça sem parar. Você já tentou dormir, mas não consegue porque a mente não desliga? Já passou horas remoendo uma situação, criando diálogos imaginários pensando em todas as coisas que poderiam dar errado? Esse tipo de pensamento é um ladrão de paz, um destruidor de sono, um gerador de ansiedade. Mas quando Deus limpa seus pensamentos, Ele te ensina a descansar mentalmente. Você aprende a entregar suas preocupações a Ele de verdade, não apenas da boca para fora. 1 Pedro 5, verso 7 nos convida: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar significa jogar para longe, se desfazer, não ficar segurando. E isso é um exercício diário. Toda vez que aquele pensamento ansioso volta, você o identifica e escolhe entregá-lo a Deus novamente. Não é fingir que o problema não existe. É reconhecer que você não precisa carregar sozinho o peso da solução. Deus tem cuidado de você. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele não está distante nem desinteressado. Ele está presente e atuante. Quando você realmente absorve essa verdade, quando ela desce da mente para o coração, a ansiedade perde força. Você ainda pode sentir aquele friozinho na barriga diante de uma situação difícil, mas não é mais aquele pavor paralisante. Há uma confiança, uma certeza de que não importa o que aconteça, Deus está com você e isso é suficiente. Outra transformação importante que ocorre é na forma como você lida com as tentações. Todo mundo enfrenta tentações, pensamentos que nos convidam a fazer aquilo que sabemos que não agrada a Deus. Pode ser uma tentação de natureza sexual, de desonestidade, de maledicência, de vingança. E esses pensamentos vêm, batem à porta da nossa mente. Tentam nos convencer de que só mais uma vez não vai fazer diferença. Quando Deus está purificando sua mente, você desenvolve uma sensibilidade maior ao pecado. Aquilo que antes você justificava, agora incomoda. Aquilo que antes parecia inofensivo, agora você reconhece como algo que te afasta de Deus. E essa consciência aguçada não é para te condenar, é para te proteger. É o Espírito Santo trabalhando em você, te guardando de cair. Tiago 1, versos 13 a 15 nos alerta: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A tentação começa na mente, com um pensamento. Se alimentamos esse pensamento, ele cresce e pode se tornar ação. Mas você não é obrigado a aceitar todo o pensamento que surge. Você pode rejeitá-lo imediatamente. Pode trazê-lo cativo à obediência de Cristo, como já vimos. Pode substituí-lo por um pensamento santo, por uma verdade bíblica, por uma oração. E quanto mais você faz isso, mais forte fica a sua resistência espiritual.
mais rápida é sua resposta diante da tentação. Deus está te equipando, te fortalecendo, te preparando para viver uma vida de santidade, não por esforço próprio, mas pelo poder do Espírito Santo operando em você. Você não precisa vencer sozinho. Na verdade, você nem consegue vencer sozinho. Mas com Cristo, você pode todas as coisas. Quero compartilhar com você agora algo que muitos cristãos não dão a devida atenção, mas que é vital para manter uma mente limpa e renovada, o que você permite entrar pela sua visão e pela sua audição. Seus olhos e seus ouvidos são as portas de entrada para a sua mente, e o que passa por essas portas determina em grande parte a qualidade dos seus pensamentos. Vivemos em uma era de bombardeio de informações. A todo momento, somos expostos a notícias, imagens, vídeos, conversas, opiniões. E nem tudo que consumimos é edificante. Pelo contrário, muita coisa que chega até nós é carregada de negatividade, violência, impureza, mentiras. E se não tivermos cuidado, nossa mente se torna um depósito de todo esse lixo. Jesus nos alertou em Mateus 6, versos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Nossos olhos não são apenas órgãos físicos, são janelas da alma. O que permitimos que entre por eles afeta todo o nosso ser. Quando Deus começa a limpar seus pensamentos, você naturalmente desenvolve um discernimento sobre o que deve ou não consumir. Aquele filme que antes você assistia sem problemas, agora incomoda. Aquela música que você ouvia repetidamente, agora você percebe que as letras não edificam. Aquelas conversas cheias de fofoca e maledicência, agora você prefere se afastar. Não é legalismo, é sensibilidade espiritual. E isso não significa que você vai se isolar do mundo ou viver numa bolha. Significa que você vai ser seletivo, intencional, sobre o que permite que influencie sua mente. Você entende que não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar o que você escolhe consumir, o que você escolhe meditar, o que você escolhe permitir que ecoe dentro de você. Filipenses 4, verso 8 nos orienta de forma clara e prática. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo é um filtro perfeito para a nossa mente. Diante de qualquer conteúdo, podemos perguntar: isso se encaixa nesses critérios? E quando você aplica esse filtro conscientemente, percebe que muito do que estava consumindo não passava no teste. Não era verdadeiro, ou não era puro, ou não era edificante. E ao eliminar essas influências negativas, você cria espaço para coisas melhores, para pensamentos mais elevados, para uma comunhão mais profunda com Deus. Também precisamos falar sobre a importância da comunhão com outros crentes nesse processo. Deus não nos chamou para viver a fé cristã de forma solitária. Precisamos uns dos outros. Precisamos de irmãos que nos encorajem quando estamos fracos, que nos confrontem quando estamos errando, que orem conosco quando estamos lutando. Hebreus 10, versos 24 e 25 nos exortam. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A congregação não é apenas um evento semanal, é uma rede de apoio espiritual. Quando seus pensamentos estão sendo purificados, você valoriza mais a comunhão genuína. Você não vai à igreja apenas por obrigação ou tradição. Você vai com fome de estar na presença de Deus, junto com seus irmãos. Você busca relacionamentos que te edificam, que te desafiam a crescer, que te lembram das promessas de Deus quando você está prestes a esquecer. E da mesma forma você se torna essa fonte de encorajamento para outros. Suas palavras começam a carregar vida, esperança, verdade. Você não espalha negatividade, nem alimenta o desânimo alheio. Você se torna um instrumento de Deus para levar luz às trevas, para trazer paz onde há confusão,
para oferecer esperança onde há desespero. Há algo poderoso que acontece quando cristãos genuínos se reúnem e compartilham suas lutas, suas vitórias, suas revelações. Há um fortalecimento mútuo, uma edificação coletiva. O que um não enxerga, o outro enxerga. Onde um está fraco, o outro está forte. E juntos, somos mais que a soma das partes. Somos o corpo de Cristo funcionando em unidade. Agora preciso tocar em um ponto delicado, mas necessário. Há pensamentos que vêm diretamente do inimigo. Satanás é chamado de acusador dos irmãos, e uma de suas estratégias mais eficazes é plantar pensamentos mentirosos em nossa mente. Pensamentos como: Deus não te ama, você é um fracasso, você nunca vai mudar, seus pecados são grandes demais para serem perdoados. Quando esses pensamentos surgem, muitas pessoas acham que são seus próprios pensamentos, suas próprias conclusões. Mas não são. São dardos inflamados do maligno, como Paulo descreve em Efésios 6, verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são projetados para nos ferir, nos enfraquecer, nos afastar de Deus. Mas quando Deus limpa seus pensamentos, você aprende a identificar esses ataques espirituais. Você reconhece que aquela voz acusadora não é a voz de Deus. Deus convence do pecado, sim, mas sempre apontando para a solução, para o arrependimento, para a restauração. Ele nunca te condena sem oferecer perdão. Ele nunca te derruba sem estender a mão para te levantar. João 8, verso 36 nos assegura: se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Cristo veio para nos libertar, não para nos aprisionar em culpa e condenação. E essa liberdade começa na mente, quando reconhecemos as mentiras do inimigo e as substituímos pela verdade da palavra de Deus. Você também descobre que tem autoridade espiritual para repreender esses pensamentos malignos. Não precisa aceitar passivamente tudo o que surge em sua mente. Pode resistir ao diabo, como Tiago 4, verso 7 nos orienta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir não é ter medo, é se posicionar firmemente na verdade de quem você é em Cristo. Quando um pensamento de derrota vem, você declara: sou mais que vencedor em Cristo. Quando um pensamento de abandono surge, você proclama: Deus nunca me deixará, nem me desamparará. Quando a acusação tenta te abater, você se lembra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essas verdades, repetidas e cridas, fortificam sua mente contra os ataques espirituais. O processo de limpeza mental que Deus opera em nós não é passivo. Requer nossa cooperação ativa, requer disciplina, vigilância, intencionalidade. Mas não é um fardo pesado, é um jugo suave, como Jesus mesmo disse, porque não estamos fazendo isso com nossas próprias forças, mas com o poder do Espírito Santo, capacitando cada passo. Quando Deus começa a limpar seus pensamentos, toda a sua vida se transforma. Sua percepção sobre si mesmo muda, sua forma de enxergar os outros se renova, e sua maneira de lidar com as circunstâncias ganha uma nova dimensão de fé e confiança. Não é uma jornada que se completa da noite para o dia, mas cada passo dado nesse caminho vale a pena. Permita que o Espírito Santo continue essa obra maravilhosa em você. Entregue seus pensamentos a Deus diariamente. Encha sua mente com a palavra. Cultive a gratidão. Proteja suas portas de entrada. E viva em comunhão genuína com o corpo de Cristo. A transformação é real e ela começa exatamente onde você está agora. Obrigado por ter assistido até aqui. Sua presença é uma bênção para nós. Se este vídeo tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários como Deus tem trabalhado em seus pensamentos. E não se esqueça de pegar nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Continue conosco assistindo aos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela. Que Deus abençoe você ricamente.